Você que encontrou capítulo 12, verso 10, diga: eu achei. Assim está escrito na palavra de Deus. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Repito, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite, não acusa mais. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Eu vou fazer a leitura do verso 12, porque assim o Espírito me impulsiona. Por isso alegrai-vos, irmãos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Quem entendeu isto, diga amém. Tome seu assento em nome de Jesus, e eu peço toda a sua atenção agora. Meus irmãos, minhas irmãs, eu sei que cada um de nós temos guerras e batalhas espirituais. Quando eu falo de guerras espirituais, estou falando, por exemplo, de guerras coletivas, ou também de guerras individuais. Se eu conduzisse o microfone à mão de qualquer um que está aqui dentro, qualquer um teria tantas histórias espirituais de vitórias e lutas, batalhas para contar, que talvez as pessoas dissessem: nem sei como ainda está de pé, nem sei como ainda está dando glória dentro da igreja. Verdade é que todos têm as batalhas, alguns têm mais, outros têm menos, mas todos temos guerras espirituais. E quando nós alocamos a ideia de guerra espiritual a cada um de nós, precisamos entender que também existem armas espirituais que nós podemos usar para vencer estas batalhas e guerras espirituais. E todas estas armas foram liberadas através da cruz do Calvário. Quando Jesus deu o brado na cruz do Calvário: está consumado, aquilo que estava desligado religou, aquilo que não era passou a ser, aquilo que não estava passou a estar. Nós que não estávamos com Deus passamos a ter acesso ao poder de Deus, à palavra de Deus, à condução da unção de Deus, à liberalidade profética que o Espírito Santo nos dá. Tudo isso foi liberado através de Cristo na cruz do Calvário. É por isso que eu fiz questão de ler com vocês Apocalipse capítulo 12, porque o Apocalipse capítulo 12 dá um vislumbre de tudo aquilo que vocês enfrentam na face da terra. Eu sei que todos nós não temos apenas lutas espirituais. Eu poderia, por exemplo, abrir um parênteses para identificar a vocês que existem 3 tipos de lutas. Existem lutas celestiais, que são as lutas onde Deus aperta a terra. Existem as lutas do inferno, onde é Satanás quem se levanta, e é esse que eu estou fazendo referência. E também existem lutas diárias, que você, sendo crente ou não crente, vai ter luta porque está vivo. É coisa da vida, é coisa da terra. Só que eu vou fechar esse parênteses para focar em uma base, uma frase que é base para toda guerra que acontece. Nós poderíamos usar algo que acontece nas guerras humanas e alocar esta frase para a guerra espiritual. Todas as vezes que 2 exércitos humanos, de homens, vão se enfrentar no campo de batalha, os generais sentam de um lado e de outro, e numa mesa e diante da mesa com seus companheiros, eles abrem as atas, os mapas, os relatórios, as investigações. E a primeira coisa que um general diz: precisamos conhecer o nosso inimigo, para nós determinarmos com quanta força nós devemos vencê-lo. E se nós poderemos vencê-lo, então aplicaremos força. Mas se nós não podemos vencê-lo, nós firmaremos aliança. É por isso que quando eu digo isso, não estou falando da boca para fora. Foi o próprio Jesus quem disse que quando o rei se levanta na terra, ele averigua a força do seu inimigo para ver se com os seus soldados ele consegue vencê-lo. Porque se não conseguir vencê-lo, ele faz aliança com o seu inimigo. Só que Jesus estava falando de guerras terrenas, mas quando vamos para a guerra espiritual, não existe aliança, não existe bandeira branca, não existe desistência nem bater em retirada. Quando falamos em guerra espiritual, alguém vai entender, quer ver? É vencer ou vencer, não tem como voltar atrás.
Eu vou fazer uma identificação para alguém que deu glória na esquerda, na direita, no meio da igreja. Você acha mesmo que vai ter bandeira branca no meio da guerra com o diabo, meu irmão? Você vai levantar a tua bandeira branca dizendo: me dá um tempo, Satanás. Ele vai dizer: tempo nada, agora é o que eu te mato mesmo. Não tem bandeira branca no meio desta guerra. Então hoje, firmar os passos no meio do campo espiritual de batalha e entender o que nos está enfrentando, não é uma questão de bandeira branca, se eu posso ou se eu não posso. É questão de sobrevivência. Ou você reage aqui esta noite, ou quem vai cair no buraco é a tua casa, é a tua família. E eu já tenho muito problema na minha família e na minha casa para tentar tomar a tua casa na minha mão. Se cada um tem a sua própria família e a sua casa, então eu convoco vocês para a guerra aqui esta madrugada agora. Porque um sozinho pode muito, mas todos nós podemos tudo, não é verdade? E se nós entendermos que nós unidos conseguimos botar o diabo debaixo do nosso pé, não vai ter capeta no inferno, nem demônio na terra que resista a esta igreja. É por isso que eu chamo vocês e convoco vocês para essa guerra. Pastor, mas eu estou tão fraco, eu falo de Bíblia, que até um crente fraco aqui dentro, fiel a Deus, é mais forte que o inferno inteiro reunido diante de nós. Porque quem batalha por ti não é a tua força. Achou mesmo que tu vai vencer diabo na força do teu braço? Se fosse na força da tua mente, do teu braço, tu já estava debaixo de 7 palmos de terra. Só está de pé aqui dentro dando glória num dia chamado hoje, porque Jesus está na batalha conosco até agora. Aleluia. Eu vou falar igual o pastor Joab. Prepara a turbina. Jesus amado, mergulha comigo dentro desse mistério. Se precisamos compreender e entender quem é o nosso inimigo, então nós conseguimos identificar algumas coisas dentro da palavra de Deus, para nós entendermos qual é o nível da sua força, o que ele faz, aonde ataca, como ataca e o que nós fazemos para vencê-lo. Permita-me voltar com vocês a um tempo onde vocês ainda não existiam, só existiam como projeto no coração de Deus. Há um tempo em que o teu inimigo ainda não era inimigo de Deus. Há um tempo em que Satanás ainda estava de pé diante de Deus, adorando a Deus, amigo de Deus. Existem 2 linhas teológicas para isso que eu vou falar agora, e por favor, não me tenha por heresia. As 2 são diferentes, mas as 2 são válidas dentro do campo teológico. A primeira linha que eu vos falo é que Satanás foi criado perfeito, e isto é certo, porque Deus, sendo completamente bom, não vai colocar imperfeição em algo que ele está criando. A Bíblia deixa claro que ele surgiu nele mesmo a vaidade, o orgulho, raiz de que possuía e merecia possuir a glória que tinha. Qual é a segunda, pastor Jonathan Carlos? Quando nós começamos a ler Apocalipse 12, ao ler os 3 primeiros versos, nós vemos que existe uma mulher, e eu vou fazer a menção desta palavra. Lembre, estamos no começo do filme. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, uma coroa e 12 estrelas na sua cabeça. Ela estava grávida, com dores de parto, e gritava para dar à luz. E viu-se outro sinal no céu. Era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 coroas ou diademas. Essa mulher não é Maria, essa mulher não é Eva. Em Apocalipse 12, essa mulher é a nação de Israel. A nação de Israel estava grávida de alguém, e eu sei quem a Israel gerou. Quando Deus desceu em Israel, aonde na oração de Salomão se introduziu a presença de Deus dentro do templo, naquele dia, e eu não sou leviano nas minhas palavras, Deus fecundou Israel com uma promessa: vai vir o Messias, alguém vai pisar na terra. Quando Jesus nasce de Maria, é a gravidez, é a luz de Israel. Quando Jesus pisa na terra, a mulher de Apocalipse tem o seu filho. Mas olha o que acontece no 4: e a sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu. Está falando do convencimento. Satanás convence 1/3 dos anjos a se voltar contra Deus. Mas o texto não para. No 5 diz que a mulher deu à luz. No 6 diz que ela fugiu para o deserto. No 7 diz que houve batalha nos céus. No 8 diz que os céus venceram. No 9 diz que ele é expulso, o grande dragão, a antiga serpente. No 10 diz que ouviu uma grande voz no céu que dizia: a salvação chegou. E o acusador que acusava de dia e de noite já não acusa mais, porque já não se achou o seu lugar diante de Deus. Esse acusador é o cão ruim, é Satanás, é o diabo.
é o próprio que está lutando contra vocês. Deixa eu montar a perspectiva da segunda linha teológica. Nós encontramos em Ezequiel, em Isaías, a descrição profética do que Satanás era antes da sua queda. E Ezequiel faz questão de dizer que quando Satanás estava de pé e ainda não havia pecado, se está escrito, não sou eu quem vou tirar, perfeito eras em teus caminhos. Porém, existe uma diferença entre expulsão e queda. Satanás caiu, mas ainda não tinha sido expulso do acesso do céu. Foi expulso do jardim do Éden, junto de Adão. Quero começar a pregar agora. Mas não teve acesso completo, bloqueado do céu. Pastor, agora é heresia. Não é. Arranca da Bíblia então o livro de Jó. De onde tu vem, diabo? De andar e passear na terra. Se apresentou entre os filhos de Deus, diante de Deus. Arranca da Bíblia o que tu acabou de ler. Caiu aquele que estava diante de Deus, te acusando de dia e de noite. A Bíblia dá e não sou eu quem vou tirar. Diabo caído ainda tinha certo grau de acesso à presença de Deus. Chegava diante de Deus e ficava. Jonathan caiu, vai deixar ele pregar. Pastor Joabe é caído de Adão, vai deixar dirigir. Pastora Mari é caída de Eva, vai deixar dirigir. Esses crentes são caídos de Adão e Eva, vai deixar te dar glória. Tem que jogar no inferno, tem que lançar no inferno, tem que matar cada um, porque entende que Satanás não cai sozinho. Quando cai, faz Adão cair junto com ele. Se tem que expulsar diabo, também tem que expulsar Adão da presença. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que por causa de Adão disse: eu vou resistir um tempo, porque diabo, eu vou tirar você, não Jonathan, vou tirar você, não quem está dentro da igreja dando glória. Eu vou abrir um parênteses para testificar isso aqui que eu estou falando, para não ser da minha cabeça. Eu lembro, dentro da Bíblia, Jesus entra um dia na sinagoga. Um demônio, só um, se apresenta diante de Jesus, aponta o dedo na cara dele e diz assim: Senhor, o que temos nós contigo? Mas peraí, irmão, se é um demônio, como é que ele está falando o que temos nós? O que o demônio está dizendo para Jesus é: oh Jesus, eu sei que tu veio fazer, tu veio me arrancar daqui, né? Eu sou um, mas o que temos nós? Porque se tu me tirar, vai ter que tirar o Jonathan, vai ter que tirar os pastores, vai ter que tirar quem está dando glória, vai ter que tirar quem está tocando, vai ter que tirar quem está cantando, vai ter que tirar quem está adorando. Só que o leão de Judá pisa forte na sinagoga aquele dia e diz: diabo, eu vim te desligar dos seres humanos, e eu vim desligar os seres humanos de você. Sai você, e quem está dando glória fica me dando glória para toda a eternidade. Aleluia! Jesus vem desconectar a ação ligatória de Satanás. Satanás agarra Adão, e não vai dar tempo de explicar, preciso seguir para onde Jesus mandou. Agarra Adão em pecado no jardim do Éden. Porém, no verso de número 10, verso 11 e verso 12, só vai comendo Bíblia, não estou preocupado em arrancar teu glória ainda. Alguém chegou na glória. Quem é que está chegando na glória? Alguém que foi arrebatado da terra, entrou na glória, sentou à direita do Pai. Quando sentou à direita, tinha um acusador diante de Deus dizendo: joga fora toda a igreja, joga fora quem está dando glória, joga fora o pastor Jonathan Carlos. Mas quando ele senta à direita do Pai, o acusador já olha dizendo: ih, perdi. Chegou ele. Ele quem? O cordeiro que tira o que agarrava o mundo em mim, tira o mundo do pecado. O advogado chegou. Advogado chega com uma cédula. Ele pega aquela cédula, rasga a cédula diante do acusador e diz: o que agarrava não agarra mais. Ou eu paguei o salário do pecado, o que segurava não segura mais. Satanás. Só que daquele dia em diante, outro alguém passou a ter acesso ao céu. Agora eu quero começar a pregar. Quem é que passou a ter acesso aos céus? Já entendeu, né, varão? Quem é que passou a se conectar com o céu, pastor Jonathan Carlos? Lá no jardim do Éden, Deus pisou na viração do dia, pastor Joabe, chamou Adão diante dele e disse assim: rapaz, era para eu te mandar com o diabo pro inferno agora, mas como eu te amo, da semente da mulher. Que mulher? Apocalipse 12, uma mulher grávida pronta para dar à luz. Da semente da mulher, da semente da mulher nascerá um, só precisa de um. Vai fazer o quê? Que esmagará
a cabeça da serpente. Aí Jesus, grandão da Galileia, meu Deus, me leva por dentro disto, que eu vou contigo nesse ensinamento. Chama Deus Adão e diz: rapaz, não ficarás nu, eu te cubro de algo aqui dentro agora. Deus cobre Adão de peles. Primeiro sacrifício. Todo sacrifício apontava para a cruz do Calvário. Começa o Antigo Testamento, altares levantados a Deus, depois tabernáculo levantado a Deus, depois templo levantado a Deus. Mas ainda não havia conexão direta entre homens e Deus. É sacrifício apontando para algum lugar. Sacrifício apontando para algum lugar. É verdade que quando Deus cria Adão, coroa ele de glória, veste ele de glória, ele perde a glória no pecado. Jesus devolve a glória quando vem dizendo: eu dei a eles a glória que tu me deste. Em Atos 2, reveste de poder, glória por baixo, poder por cima. Quando Jesus pisa na terra, conecta de novo em glória e em poder. Só que a conexão é tão forte, é tão firme, é tão sucinta, que Jesus diz: conectei vocês, mas não façam de qualquer maneira, ou não usem de qualquer maneira a conexão que eu estou frustrando. Vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, estou começando, até os confins da terra. Só que vocês não vão vazios. Fiquem em Jerusalém para receber poder, porque a guerra está travada e vocês não vão lidar com mais carne nem sangue. Agora é contra potestades, principados, príncipe das trevas e hostes espirituais da maldade. Vocês acham que vocês estão enfrentando qualquer coisa? Vocês estão enfrentando uma coisa muito pesada. Jesus é assunto aos céus, a guerra começou, está nos céus, discípulos estão na terra, Espírito Santo desce, reveste, começa a obra, expulsa demônio daqui, salva a gente dali, vem a obra atravessando 2025 anos. O Espírito que desceu em Atos 2 ainda está presente aqui dentro desta casa esta noite. Então, se está presente aqui dentro, eu tenho o que Pedro tinha, tu tem o que João tinha, o que Tiago tinha, o que Tomé tinha, tu tem o que eles tinham lá atrás. Se tu tem, eu sei que eu vou falar algo aqui, alguém vai ficar olhando escancarado para minha cara. Se tu tem, se você possui, o que é que te impede de fazer o que eles fizeram? O que é que te impede de se posicionar no mundo espiritual dizendo: aqui não, diabo, aqui ainda é terreno de Jesus, grandão da Galileia, que te expulsou de dentro da glória. Eu vou desabotoar o meu botão aqui. Pastor, por que tu está falando deste jeito? Eu estou falando desse jeito porque a partir do momento que Jesus foi assunto aos céus e mandou o Espírito Santo, vou começar, vocês se tornaram soldados, soldadas. Vocês pensam que vocês são zero à esquerda? Irmão, eu estou olhando aqui de cima, não estou vendo zero à esquerda. Ai, pastor, estou numa luta, coitadinha de mim. Coitadinha nada, levanta a cabeça. Você esqueceu quem tu é no mundo espiritual, rapaz? Você esqueceu quem tu serve? Ah, mas tem gente que tem mais, possui mais, não interessa. Você tem aquele que está sentado à direita. Ai, eu posso usar a sua vida como gatilho de ativação profética e ministerial. Só dá uma olhada para quem está do seu lado e diga: nunca mais se esqueça quem tu é. Diga: diabo era servo, nunca foi filho. Digo: você era servo, mas depois da cruz você é maior do que o cão ruim. Ele nunca foi filho. Eu olho aqui de cima, vejo filhos e filhas sentados na mesa. Você é maior do que o diabo já foi um dia. Ah, mas o diabo estava na glória. Ah, mas o diabo era coberto de pedras preciosas. Ah, mas ele ministrava diante de Deus. Nunca foi filho. Nunca foi filho. Nunca foi filho, era servo, nunca foi filho. Aí eu tô olhando pra gente aqui que tá me olhando de olho arregalado. Eu pequei, pisei na bola, chutei o pau da barraca. Ainda é maior que o diabo. Tu é filho, tu é filha, tu é filho. Uma raiva que o diabo tem de vós é que o diabo tem passado tão lindo. Oh, meu irmão, estou pregando a você do passado dele. Ezequiel 28, do passado do diabo é muito bonito.
Meu Deus, quem é que não queria ter um passado desse? Na presença de Deus ministrando a ele. Eu vou perguntar a ele, qual é o futuro dele? Passado ele tem, futuro não. Eu estou olhando para gente aqui que não tem passado. Qual é o teu passado? Meu Deus, uma hora dessa, 1 da manhã, tu estava onde? Num sabadão desse de sexta para sábado. Tinha gente aqui que estava na biqueira, na cachaça, no morro, estava na cocaína, na maconha, na droga, na bebida, no adultério, na prostituição. Tu não tem um passado bonito, mas quer que eu te falo o futuro que tu vai ter que o diabo não tem? Quer que eu te falo para onde tu vai e onde que o diabo nunca mais vai poder plantar a planta do pé, já que tu levantou a mão e deu um pulo da cadeira? Então chega gostoso aí. Ele tem passado, mas não tem futuro. Eu estou olhando para um povo que não tem passado, mas o futuro que nos espera é glorioso. Ah, se a trombeta tocasse agora, era santo, santo, santo para toda a eternidade. Quem pode agradecer a Deus por esse futuro? É 10 segundos dando glória a Ele enquanto eu dou um gole na água aqui. Na água aqui. Ei! Uau! Eu sinto Deus aqui. Aleluia! Quem me ouve, diga glória a Deus. Sigamos por esse caminho. Só vai comendo o que Jesus está colocando diante de ti. Tu não tem passado, mas você tem um futuro maravilhoso na presença de Deus. Só que enquanto o futuro não chega, estamos numa guerra presente. Eu sei que existem algumas construções de Deus e algumas provisões de Deus que são construtivas. Deus vai construindo para alcançar uma coisa. Tem outras que são instantâneas. Deus faz aqui, mas também faz aqui para se unir lá na frente. O que Deus fez com Cristo não foi só construtivo. Quando nós olhamos para a terra, nós vemos que ou Deus faz construtivo ou Deus faz instantâneo. Não dá para fazer os dois. Cristo foi o único na eternidade, em toda a história, que foi os dois ao mesmo tempo. Ele foi construtivo porque Deus veio trazendo de Adão até quem está sentado aqui dentro. Mas também foi instantâneo, porque Deus não entrou no jardim do Éden para fazer plano de emergência. Antes da fundação do mundo, o cordeiro já estava preparado, diz a Bíblia. Então, sabendo que haveria a queda de Adão e de Satanás, Deus prepara um cordeiro para Adão. Eu sei que alguém pode se perguntar, por que então Deus não perdoa o diabo também? Existem algumas linhas teológicas que dizem que não perdoa porque o pecado dele foi em espírito e o de vocês foi em carne. Carne morre, espírito não. Então se morre tem como pagar. Se espírito não morre, só sobra a segunda morte, ser destruído e por aí vai. Se fosse falar isso, ficava aqui até amanhã. Mas verdade é que quando Satanás pecou, não vai sozinho, arrasta 1/3 do céu com ele. Agora temos 1/3 de toda a existência celestial lutando contra nós. Eu dizia outro dia, pastor Joab vai lembrar, que Satanás preservou algo de poder e autoridade nele. Então nós não estamos lutando contra qualquer coisa. Se em Efésios está escrito, não sou eu quem vou tirar. O inferno, eu sei que vai ficar pesado o que eu vou falar agora, mas é necessário. E quem está prestando atenção no que eu estou falando, redobre a atenção agora. E fique em espírito de oração e ligado. Pastor, estou cansado. Eu também estou. Mas redobre a atenção, porque eu estou falando da tua casa, da tua salvação, da tua vida, da tua família. Diabo não é desorganizado. O reino do inferno é muito bem organizado. Diabo é bagunceiro, é nada. Ele sabe aonde te ataca, sabe o que manda para te atacar, sabe o que faz e sabe como luta. Olha que o diabo é um Ctrl+C, Ctrl+V. Ele copia e cola, não cria, porque criação é só o original, que é Jesus. Ele viu no céu que tinha divisão de anjos, querubins, serafins, tronos, anjos de mensageiros, anjos de guerra, e copiou isso também para o inferno, potestades, hostes, principados, príncipes. Então existem divisões no inferno. É demônio mandando sobre demônio, capeta mandando sobre capeta. Pregador, isso aí não existe não. Vai reclamar com Jesus, que disse: se um reino está dividido, não fica de pé. Jesus estava falando dos demônios, do inferno. Então Jesus já começa dizendo: primeiro, o inferno não está dividido, está inteiro e sabe o que faz. Segundo, o inferno é um reino, não é bagunça, é reino.
reino, tem cabeça e tem gente sendo comandada. O próprio Jesus fala em Apocalipse: eu sei que dói, mas cura, é pesado, mas conheça quem está lutando contra vós. Jesus fala em Apocalipse: eu sei que o lugar aonde vocês estão é onde está o trono de Satanás. Percebeu? Diabo também tem trono. Se tem trono, tem autoridade para mandar em demônios, e diabo movimenta o trono. Perceba também que Jesus não disse que o diabo está agarrado no inferno. Em Apocalipse 12, ele é lançado na terra. Mais atrás ou mais na frente, Jesus diz que o diabo está em derredor da terra, vem de caminhar da terra, e ele mesmo diz em Jó. E também sabe que o lugar aonde vocês estão é onde está o trono do diabo. Então o diabo não está no inferno, está na terra, está nas ruas, está lá fora. Aqui dentro eu sei que está cheio de anjo, ele não se atreve a passar na porta, mas está na terra, está influenciando pessoas aí fora, e junto dele tem demônios. Então tem demônios no inferno, tem demônios na terra. E Paulo conclui dizendo: a tua guerra não é contra a carne nem contra a sangue, a tua guerra não é contra quem faz obras contra vocês, a tua guerra não é contra fofoqueiro, invejoso, caluniador, perseguidor. A tua guerra é contra quem está usando a boca do fofoqueiro, o olho do invejoso, a mão de quem persegue, a boca do caluniador. Se tu não entender que a tua guerra é contra espíritos que usam carnes, mas não contra a carne que está sendo usada pelos espíritos imundos, você vai perder guerra e batalhas espirituais. É por isso que eu estou te levando pelo caminho de Paulo, a saber, eles estão nos lugares celestiais, não tem mais acesso ao terceiro céu, mas ainda tem acesso ao universo. Desce do universo para a terra. O universo é o segundo céu. O nosso céu onde voa avião é o primeiro céu. Perceba que são lugares celestiais. E já que tu está me olhando de olho arregalado, eles não podem tomar a terra na mão deles. Pode sim, pregador. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Jazer é estar inclinado, é estar descansado, não é estar na mão. Se não está na mão do diabo, está na mão de Deus, não é? Estava no jardim do Éden. Só que Deus chegou diante de Adão e disse assim: Adão, vem cá, a terra é minha porque fui eu quem criei. Se eu criei, tenho autoridade sobre ela e dou para quem eu quero. Adão, estica a mão. Aí Adão esticou a mão, entregou a terra na mão de Adão e disse assim: governa a terra, ara ela, planta nela, põe nome bicho, multiplica nela. Eu quero que tu levante esta mão direita assim, isto pro alto, levantou? Agora bota ela assim no teu peito e dá 3 tapinhas leve para não te ferir. Deu? Agora repete comigo enquanto tu tá batendo: a terra tá na minha mão. Diga: o mundo tá na minha mão. Diga: a terra não é do diabo. Diga: Deus deu para mim, nas minhas mãos. Você quer ver como é que Deus entregou na mão de Adão e nós recebemos de herança a terra de Adão e Eva? Quando Satanás vai comendo Bíblia, se apresenta para Jesus no monte da tentação, Satanás olha para Jesus e diz assim: se de joelhos me adorares, tá vendo todos esses reinos, tá vendo a terra, eu dou para ti porque foi me dado. Quem foi que deu? Foi Deus? Acha mesmo que Deus vai pegar a criação e entregar na mão do maior inimigo? Não, Deus deu para Adão. Só que Adão pega a terra e entrega na mão do diabo. Ao diabo diz assim: Adão deu para mim, se tu me adorar, aí eu dou para você. Jesus olha para ele e diz assim: rapaz, sai daqui, porque está escrito que somente ao teu Deus adorarás. Em outras palavras, diabo, tu está tentando negociar comigo? Eu não vou receber de você, eu vou para a cruz e eu vou arrancar ele da tua mão. A terra vai ser devolvida a quem é de direito. É por isso que eu estou pregando a vocês que vocês são donos da terra. Você quer ver só? Eu falei há 10 minutos atrás, que Deus é onipresente, sim ou não? Que Deus está no pagode, mas também está aqui, sim ou não? Que lá Deus não se manifesta, mas manifesta aqui, sim ou não? Porque lá tem donos de terra, mas aqui também tem donos de terra. Só que os donos da terra lá não estão invocando Deus. Estão invocando quem? Então Deus está lá dizendo: vocês mandam, se vocês têm autoridade dada por mim, porque toda autoridade vem de mim, e eu não vou quebrar minha autoridade, já que vocês não estão me invocando, não vou me apresentar. Agora Deus passeou aqui dentro desta casa e viu que tem donos de terra dizendo: Deus, eu quero manifestar a tua presença aqui entre nós. Eu vou apertar esta tecla, já que tu levantou a mão. É por isso que culto só é ruim se a gente quiser que seja ruim. É ruim
se o pastor não falar o que eu quero ouvir. Mentira do diabo. É ruim se tu quiser que seja ruim. É porque que é ruim? Só se eu quiser que seja ruim. É porque Deus é invocado. Deus não levanta adorador. Não está escrito isso na Bíblia. A Bíblia não diz que ele entra aqui dentro e fica, me dá glória porque eu quero me manifestar. Não, a Bíblia diz que ele só entra e fica procurando verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Se os verdadeiros invocarem, ele se manifesta entre os verdadeiros. Quem entendeu isso que eu falei, diga glória a Deus. É por isso que está escrito aqui dentro: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, vocês conhecem, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eu sei que vai doer, mas vai curar. Se o meu povo, mas tem gente lá fora fazendo, se o meu povo, mas tem gente corrupta, se o meu povo, mas tem gente roubando a nação, se o meu povo, mas tem gente enganando o Brasil, se o meu povo, mas tem gente passando a perna na população, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Meu compromisso não é com quem está lá fora, meu compromisso é com os filhos que estão na minha presença aqui dentro. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, buscar minha face. Quer ver como é que alguém vai completar? Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. E termina fazendo o quê? E vou sarar a sua. Se os donos da terra pedirem, se os donos da terra pedirem, se os donos da terra pedirem, se os donos da terra pedirem. Não tem capeta no inferno, nem demônio na terra que fica de pé diante de uma igreja que convoca a manifestação de Deus entre nós. Se tu entendeu isso que eu falei, sigamos para algo que eu preciso colocar diante de vós. Sei que está pesado, mas Jesus quem mandou. Batalhas que nós enfrentamos no mundo espiritual são territoriais. Se somos donos de terra, quem está lá fora invoca os nossos inimigos, quem está aqui dentro invoca o nosso Deus. Então nós percebemos que existem guerras de poderes no mundo espiritual. Há territórios, eles não conseguem entrar aqui porque quem está aqui dentro é mais forte do que quem está no mundo. Está na Bíblia. Eu sei que quando tu pisa em ambientes, ambientes mudam por causa da tua presença e por causa do que tu carrega, é ou não é? Tem gente até que liga para você dizendo, eu não sei porquê, mas eu gosto quando tu vem aqui em casa, eu gosto de andar contigo, tem um negócio diferente que os outros não têm. Não é porque tu merece, porque tu é bonito, não, é porque tu carrega algo que eles enxergam no mundo espiritual. Eles só não sabem dizer o que é, mas eu sei o que é que tu carrega. O poder que está fluindo aqui dentro também flui no mundo espiritual. Irmão, eu faço muito isso, tá ali minha esposa e prova. Eu já levanto de manhã orando, eu já meto a mão na Bíblia ou no aplicativo de celular, já vou ficar lendo, estudando. Levanto, vou para a janela, oro. Aí daqui a pouco estou passando pano, estou varrendo casa, estou lavando uma louça para ajudar em casa, estou orando. Pensa que Deus não ouve essas orações pequenininha na beira da pia, não? Eu não sei se vocês fazem isso aqui em Florianópolis, aqui no sul, mas lá no Rio de Janeiro é um lugar que tem muita subida, muita rua para o alto, morro. E às vezes eu estou descendo a minha rua e eu vou orando assim, Deus entra lá, Deus guarda ali. Eu sei que eu não estou andando sozinho na rua. Enquanto eu estou falando, um dia alguém me olhou e falou assim, é doido, tá falando sozinho. Aí veio falar comigo, tu é louco, né? Tu anda na rua falando sozinho. Sozinho não, tu que não viu. Tinha um na minha esquerda, um na minha direita, um na minha frente, um na minha retaguarda. E eu conversando com eles, entra lá, vai ali, batalha ali, guerreia aqui, entra onde eu não vejo, faz aonde eu não posso. Se Deus mandou, por que eu não vou usar? Se é ferramenta de guerra, então vem, anjo de guerra, batalha em nosso favor aqui esta madrugada. Aleluia! Tem anjo de peleja entre nós. Eu estou vendo esta multidão sentada aqui dentro da igreja. Pensa que é só nós que estamos aqui dentro? Abre teu olho espiritual agora. Vê que eu não subi sozinho aqui no altar. Quem pode contemplar?
que tem um anjo aqui do meu lado, outro aqui, outro na frente, um lá atrás. Eu já até vi esses anjos lá dentro de casa certa vez. Quem é que nunca ouviu eu contar ai Jesus, vou falar dos mistérios do botijão de gás lá em casa, que eu tô ouvindo gente andando na laje, no outro dia eu tô em casa, alguém fala: enviei meu anjo. Que tu ouviu não foi vizinho não, que tu ouviu foi meu anjo andando na tua casa, rapaz. Tem anjo andando lá em casa, tem anjo aqui em cima comigo. O Espírito está me usando, a voz, a palavra está diante de ti. Deus está no céu dizendo: vai que a vitória é tua. Tem anjo ali na escadaria, tem anjo aqui no meio dos obreiros, tem anjo sentado em pé aí do teu lado. Cada um tem um anjo, cada um tem um anjo de guerra lutando por nós. Aí tu vai baixar a cabeça e ficar triste? Triste nada. Tem gente do céu guerreando por nós no meio desta madrugada. Quem está comigo, levanta a mão e não abaixa. Então, em nome de Jesus, vai baixando a mão devagarinho agora e pegando na mão de quem está do teu lado. É a primeira vez que eu estou te pedindo isso. Me suporte só este momento. Pegou na mão de quem está do seu lado, deu uma balançada santa na mão deste guerreiro, na mão deste soldado, dessa soldada. Meu Deus, tem gente ferido de batalha, pastor Joabe. Tem gente que foi acertado no meio da troca de tiros espiritual. Tem gente no chão sangrando, mas balança a mão dele e dela e diga: tu não está sozinha. Tem um exército celestial te cercando. Abre os teus olhos e vede que o Senhor já mandou livramento na terra. Quem é capeta para pensar que é alguma coisa, sai da frente, inferno. Se não sair, a gente vai passar por cima. Maior é o que está conosco no meio da guerra. Eu convoco esta igreja para liberar a melhor glória que tiver agora. Enquanto tu adora, tem demônio caindo por terra. O que é bacatacoterré, o que é vazia, cai, o que terré batacatacoterré. Meu Deus, tem um mistério desenrolando aqui dentro. É uma coluna que vai descer no meio da sagrada igreja. Aleluia! Eu sinto ele aqui. Quem me ouve, diga amém. Eu preciso lhes falar mais uma coisa. Senta rapidinho, que se deixar eu engato a quinta, a gente vai embora marchando até 2 horas. Mas eu preciso, meu Deus, que presença, irmão. Ai! Aleluia! Aleluia! Eu vou falar algo aqui que talvez choque pessoas. Tem mais demônio na terra do que gente viva. Ah, deve ter só uns 10 mil demônios. Vai nessa que tem só 10 mil. Se somos 8 bilhões de seres humanos, tem muito mais demônio lutando contra nós do que gente viva. Eles não se multiplicam, mas a Bíblia diz que a criação de anjos foi multidões de multidões de multidões. É muito anjo, não tem como tu botar na ponta do lápis. E é muito anjo que se tornou demônio e agora está lutando contra vocês. Se estão lutando contra nós, e está no final do versículo de Apocalipse 12, sabendo que lhe resta pouco tempo, depois que foi expulso, a trombeta vai tocar a qualquer momento. Então vou lutar com o máximo que eu posso contra quem é representante de Deus na terra. Aí ele começa a mirar quem representa Deus na terra. Só tem uma instituição celestial representando, que é a igreja. E eu nem estou falando de placas, porque Deus vai tirar a igreja de dentro de placas. Vai pegar um pouquinho lá, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vai juntar e levar para a glória. Se tu acha que igreja é placa, tu está muito enganado com quem é fé cristã. Vai ter muita gente que pensa que vai porque está em certa placa e fica. Vai ter gente que pensa que fica porque está em placa e vai entrar na glória aquele dia. E eu te encontro lá no céu. Sou o primeiro. Quem é o segundo que entra comigo? Não é placa. Aí tem gente que fica com aquelas coisas bobas. Ah, porque não é da minha placa. Ah, porque não é da minha denominação. Cai por terra isso em nome de Jesus. Nós somos corpo, igreja. É um só Cristo, é um só Deus, é um só Espírito Santo, é uma só doutrina da palavra. O que diverge é visões, mas doutrina de palavra não. Se a palavra é palavra, a visão é uma que Deus dá a ti
é uma que Deus dá a mim, é uma que Deus dá a outro. Alguns são mais pesados, outros são mais leves, mas a palavra é a mesma. Então cai por terra isso de achar também que igrejas são 4 paredes. Isso aqui é um templo que nós nos reunimos, é um templo onde a igreja se reúne. A igreja são vocês. A comunhão de membros se torna uma igreja. Por isso a igreja é tão atacada. É atacada no mundo espiritual porque é representante legal de Deus na terra, depois de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Mas não é atacada sozinha. Quando demônios se levantam no Brasil, eu quero que tu traga na tua mentalidade o que está acontecendo no Brasil agora. Quem já teve a oportunidade de sair para outros países sabe o que eu estou falando. Quando um príncipe chega no Brasil, ele não fica sozinho no Brasil. Ele traz milhões e milhões e milhões de demônios com ele, e vai aumentando gradativamente, vai pedindo reforço ao inferno, de acordo com a multiplicação do povo brasileiro, ou do povo norte-americano, ou do povo europeu, ou do povo asiático. Quanto mais gente, mais demônio tem na terra. Já reparou que os lugares mais populosos são os lugares mais oprimidos? Aonde tem pouca gente, tem pouco demônio. Onde tem muita gente, tem muito demônio. É porque ele anda em derredor bramando como leão. Mas ele não é leão, ele brama como leão. Mas eu estou vendo gente com uma camisa de leão, porque leão só tem um sentado à direita do Pai, não é? Ele tenta ser como, mas não é como. Um príncipe chega no Brasil e é territorial vaso, se divide. Quando chega no Brasil, tem demônio que vai só para o Nordeste, tem demônios que vai só para o Sudeste, tem demônios que vêm só aqui para o Sul, tem demônios que vai só para o Centro-Oeste, tem demônios que vão só para o Norte. Eu sei que tu não entrou à toa nesta vigília. Pensei que tu ia me dar uma palavra de vitória, que é maior vitória do que esta, de saber que o que está sentado à direita do Pai está lutando por nós. Então deixa eu te falar quem é que está aqui dentro da igreja agora. Quem é que tu pensa que está se apresentando aqui dentro da igreja? Quem está aqui dentro da igreja não é quem está lá fora, não. Sabe quem é que está aqui dentro da igreja? Deixa eu te contar uma historinha enquanto tu está de mão levantada para guerrear. Tem uma historinha dentro da Bíblia, um lugarzinho que ninguém conhece aqui, chamado Gadara. Aí vem Jesus no barquinho assim, ó. Aí ele pega o pezão, pisa em Gadara. Quando ele coloca o pé, vem os demônios correndo, se joga diante dele e fala: já vieste nos atormentar? Qual é o teu nome, rapaz? Legião, porque somos muitos. Então é o seguinte, quero nem saber, sai dele agora. Ah não, Jesus, aí é covardia. Olha logo quem vem aqui perturbar a gente. Contigo nem dá. Sabe o que acontece? Entra no porco e se precipita. Posso te dar uma informação? Não há como o demônio ficar de pé quando Jesus chega. Primeira informação está na Bíblia. Os demônios, está escrito na Bíblia, não vou tirar. E adorando-o, rogava para entrar nos porcos. Irmão, o demônio adora. Como é que está na Bíblia então que os demônios estão adorando? A palavra ali é reconhecendo. Eles não estão adorando como vocês adoram, porque vocês adoram porque amam a Deus. Eles adoravam porque só sabiam quem Jesus era. Eu sei quem tu é, eu reconheço quem tu é. Sabe o que me dói? É andar Brasil de cima a baixo e pregar em lugar que eu sei que não é aqui, porque vocês entendem quem Jesus é. Em lugares onde pessoas não reconhecem a presença dele. Jesus já está passeando no meio, a pessoa tá, mas e aí? Cadê a presença? Já está entre nós. Tem gente que não reconhece quem Jesus é, não reconhece quando ele chega. Eu sei quem está comigo. Sabe quem está comigo? É quem está contigo aqui dentro também. Sabe quem está contigo? Eu vou ver quem é que vai querer dar glória para ele. É aquele mesmo que falou ali dentro da palavra: aonde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu prometo que eu vou estar presente entre vocês, irmão. Já encontrei uns 20 aqui na minha direita, uns 30 aqui na minha esquerda e mais uns 50 aqui na minha frente. É sinal de que ele está manifestado entre nós. E se Jesus está aqui, não tem capeta que fica de pé lá fora. Eu convoco esta igreja para uma guerra espiritual agora. Tá de mão levantadas. Se tu sabe a direção da tua casa, estica na direção da tua casa agora. Pastor, sou de outra cidade, não sei aonde eu moro. Então estica na direção do altar se tu não sabe a direção. Eu profetizo sobre vós. Não é ouro, não é prata, não é dinheiro, porque tudo isto vem e vai.
Eu profetizo na palma da tua mão, fogo de Deus. Eu profetizo na tua boca, fogo de Deus. Eu profetizo nas tuas cordas vocais, fogo de Deus. Eu profetizo sobre a tua cabeça, fogo de Deus. Cada palavra lançada aqui dentro a partir de agora vai sair como flecha fogueada no mundo espiritual. Vai entrar certeira dentro de lares, de casas, famílias. Vai ter crente, gente, que não vai suportar o poder de Deus. Não tem problema. O importante é que lá fora a corrente quebra agora. O importante é que nesse momento o copo de cachaça vai estourar lá fora. Cigarro vai ser apagado. Trabalho vai ser desfeito. Demônio vai recuar. Vai ter gente perdendo vitória lá fora. Vai cantar derrota em nome de Jesus, porque a vitória é nossa pelo sangue do Cordeiro. Está em Apocalipse 12. Se tu pode, comece a abrir a boca e aclamar agora, crente. Clame, guerreia pela tua casa. Pastor, mas eu estou fraca. A casa é tua, minha filha. Abre a boca e guerreia por ela agora. A família é tua, meu filho. Tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Liga agora os anjos do Senhor. Chama para a batalha. Se o diabo passou a semana toda guerreando, então chama ele para a briga. Passou a semana toda se levantando contra vós, mostra para ele quem é que está aqui dentro. Então guerreia de volta e fala: diabo, tu vai se arrepender do dia que se levantou contra mim e os meus irmãos. Maior é o que está conosco. Eu vou abrir esse espaço para tu guerrear agora. Agora, 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 agora. O caído do céu não vai vencer. Vai vencer quem vai subir para os céus. E eu estou vendo os vencedores guerreando aqui agora. Proclama vitória sobre a tua casa. Proclama vitória sobre a tua família. Proclama vitória sobre a teu estabelecimento. Proclama vitória sobre a tua rua. A tua casa é do Senhor. Tua família é do Senhor. Ande que repaca taco terrefaua. Anute que terreva. Abadaraca tacoteia. Eu vou fazer o seguinte. Você tem 1 minuto. 1 minuto, porque eu preciso terminar. Para guerrear por aquilo que é seu. Eu sei o que acontece quando nós adoramos. Termina esta pregação dizendo que existem armas espirituais que podemos usar. Se eu não vou vencer o diabo na minha força, eu venço com o quê? Com aquilo que manifesta Deus. O que manifesta Deus? Oração, como Daniel. Se tu ora, Deus vem, envia anjos. Palavra profética, não vai dar tempo de falar. Ezequiel 37, morte instalada no vale. Profetizei como se me deu ordem. A vida entrou, ficou de pé, tudo foi restabelecido. Se tu profetizar, o Espírito Santo põe de pé. Só que tem uma mais gostosa que eu amo muito. Amo todas, mas essa é gostosa. Qual, pastor? Um dia Davi estava enfrentando um capeta tomando couro de Saul. Saul tentava cravar Davi na parede. Vou te matar. Davi entendeu, não é contra a carne não, é contra o espírito que está usando ele. Se eu tentar segurar ele, eu vou morrer. Eu vou fazer o seguinte então, eu vou lutar no mundo espiritual. Davi pegou uma harpa, instrumento musical, começou a adorar. Enquanto adorava, o demônio saía de Saul. Arma profética, arma de oração e arma de adoração. Por que adorar arranca demônio? Não é porque teu glória é bonito, é porque quando tu adora, Deus se manifesta no meio da adoração. O trono se movimenta no meio da adoração. Então se tu chama Deus com teu glória, aleluia. Pastor, não sei orar, não sei profetizar. Sabe da glória? Sabe da aleluia? Sabe cantar em línguas? Sabe falar que Deus é grande? Então todo mundo consegue fazer alguma coisa aqui agora. Se eu fizer sozinho, eu posso muito, porque a oração de um justo pode muito. Mas tudo aquilo que é ligares, plural, se todo mundo ligar aqui agora, não tem um demônio que fica de pé.
Não tem um capeta que vai resistir aos nossos propósitos. Eu profetizo que a partir de agora se levanta um grande exército dentro da vigília Filhos do Leão. E esse exército entendeu o poder que tem em Deus. Por isso eu lhe convoco, feche os olhos agora em nome de Jesus. Isto, não abre os olhos agora. Eu vou começar a liberar 1 minuto a voz, contado no relógio. Quem tem casa sabe a casa que tem. Quem tem luta sabe a luta que tem. Eu vou repetir o que eu falei no começo. Ninguém está na tua pele, ninguém paga a tua conta, a luta é tua. Então não fique segurando a tua adoração porque tem alguém te olhando. Aí eu tô com vergonha. Vergonha? Eu quero ver vergonha quando o diabo se levantar contra ti. Ou tu guerreia ou tu morre. Ou tu guerreia ou tu morre. Quebra a vergonha agora e faz aquilo que tu nunca fez. Ninguém pode fazer por ti o que tu vai fazer agora. Abre a boca e comece a guerrear. Ore, clame, busque, profetize, adore. Mas pelo amor de Deus, se está na chuva é para se molhar. Faça alguma coisa nesta madrugada.